Graça e paz, meus irmãos. Deixa eu ler aqui para vocês em Isaías 46, versículo 9 e 10. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olha que interessante o versículo 10. Anuncio o fim desde o princípio. Então, o fim de todas as coisas já está bem no princípio das Escrituras. É muito interessante isso, porque eu vou mostrar para você, eu já tenho um vídeo na internet, mas eu vou mostrar agora mais resumido sobre isso, que atrás dos nomes, Deus ele mostra o arrebatamento. Os pós-tribulacionistas, eles nunca vão pregar isso. Deus ele mostra o arrebatamento atrás do nome de Enoque, no significado do nome de Enoque, né? Enoque era um tipo da igreja que vai ser arrebatada. E atrás dos outros dois nomes da frente de Enoque, ele mostra a grande tribulação. E no nome de Noé, ele mostra a segunda vinda em Jerusalém. Eu quero trazer para os irmãos esse ensino, porque a igreja verdadeira, a verdadeira igreja de Cristo, ela sai daqui sem sofrer nenhum dano, ela não sofre nenhum arranhão. Eu estava vendo um vídeo ontem de um pastor muito famoso na internet, ele tem mais de 2 milhões de seguidores, né? E ele dizendo que a igreja ainda vai sofrer muito até o arrebatamento. Eu discordo totalmente dele, até porque ele mesmo se contradiz, porque há alguns anos atrás ele fez um vídeo sobre o arrebatamento e a lei das primícias, e um estudo excelente. Ele mostrou claramente que a igreja será arrebatada como cevada. Os crentes do arrebatamento pré-tribulacionista saem daqui sem nenhum arranhão, porque vão ser arrebatados como cevada. Então a gente tem que estudar a lei das primícias. A igreja sai como cevada, ela não sofre nenhum dano, ela é colhida com delicadeza. Os crentes da tribulação é o trigo, vai ser moído no tribulon, na tribulação. Os crentes que vão ficar aqui vai ser moído. E os judeus é a uva que vai ser pisoteado lá no final da tribulação. Então, se você não entender as três colheitas, você vai ficar perdido, você vai ficar a ver navios. Então, esse mesmo pastor, ele pregou sobre a lei das primícias, mostrou claramente num estudo muito profundo que a igreja sobe como cevada, e agora ele mesmo se contradiz dizendo que a igreja vai sofrer muito até o arrebatamento. Então a gente tem que ser bereano, meus irmãos, e ir para dentro da Bíblia. Não é porque o pastor é famoso, tem milhões de seguidores no YouTube, que a gente tem que concordar com tudo que ele ensina. A gente tem que ser bereano. Os crentes de Bereia, eles não comiam tudo que Paulo ensinava. Olha que Paulo ele era erudito. Eu considero Paulo, depois de Jesus, é Paulo, não tem outro. Então, quando a pessoa está começando um ministério, que ele tem poucos seguidores, ele ensina uma coisa, aí quando ele vai ficando muito famoso, como ele quer agradar gregos e troianos, ele não quer perder pós-tribulacionista no seu canal, então ele começa a agradar os dois. Eu não faço esse tipo de coisa, a minha visão é pré-tribulacionista, e eu não vou pregar aqui no meu canal para agradar pós-tribulacionista. Eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou pregar o que a Bíblia ensina. Então dizer que a igreja ainda vai sofrer, vai sofrer muito até o arrebatamento, está em contradição com o nome de Enoque, porque Enoque, no original, significa ensinar e ser consagrado. Enoque subiu sem sofrer nenhum dano. Esta é a igreja do arrebatamento pré-tribulacionista, essa é a primícia. Enoque tipifica a primícia, ele tipifica os crentes que agradam a Deus. Agora, depois de Enoque é muito interessante, porque Enoque ele representa a igreja que vai ser arrebatada. Depois de Enoque, olha que coisa interessante, você vai encontrar isso lá no Gênesis 5, né? Eu tenho um outro estudo que eu falo sobre o Adão, o Sete, o Enós, o Kenal, o Malalael e o Jared, que representa
ali a primeira vinda de Jesus ali, os 4 evangelhos. E eu já quero dizer aos irmãos que esse estudo não é meu. Esse estudo é do Norbert Litt, da Chamada da Meia-Noite. Então a gente tem que reconhecer isto. Não é meu, eu estou apenas, né, passando para você uma coisa que o Norbert Litt da Suíça ensinou. Então veja bem, no meu canal já tem também o significado desses nomes: Adão, Sete, Enós, Kená, Mahalalel e Jared. Mas eu vou passar agora para o Enoque. Enoque, ele representa a igreja. Enoque no original é ensinar e ser consagrado. A igreja que ensina, a igreja consagrada, ela será arrebatada antes da tribulação. Enoque, ele agradou a Deus, por isso que ele foi arrebatado. Se você quiser ser arrebatado, agrade ao Senhor, meu irmão. Alcance testemunho diante dos homens de que você agrada a Deus. Por isso que Enoque foi levado. Então, a verdadeira igreja, ela ensina. Enoque no original quer dizer ensinar e ser consagrado. A verdadeira igreja, ela ensina, ela é consagrada, ela ensina o evangelho cristocêntrico. Não é essa balela que você vê por aí da teologia da prosperidade, não é nada disso. Agora, o que vem depois do arrebatamento? Enoque, ele sobe antes da tribulação do dilúvio. Enoque é levado antes da tribulação do dilúvio. A igreja é levada antes da grande tribulação. Vê que a arca de Noé, ela passa pela tribulação e ela retorna. No final ali, ela retorna no Monte Ararat, na Turquia, e começa uma nova vida. Ou seja, Israel, os 8 tripulantes da arca representam o povo judeu, a mulher de Apocalipse, que foge para o deserto. Ela passa pela tribulação, mas ela começa uma nova vida no milênio, ali no Monte das Oliveiras, quando Jesus voltar. Então, mas depois de Enoque, que significa ensinar consagrado, Enoque é a igreja que vai ser arrebatada. Vem 2 nomes, que é Metusalá e Lameque. O nome Metusalá, no original hebraico, significa morte. Sua morte traz. Metusalá traz morte. Lameque quer dizer homem violento. Então o que vem depois do arrebatamento? O anticristo. Ele traz morte. Ele é o cavaleiro do cavalo branco. Ele é o homem violento. Ele é um homem violento. Deus, meus irmãos, Deus, ele é perfeito. Deus é maravilhoso. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Isaías 46, versículo 9 e 10. Isso aqui está em plena harmonia com o Apocalipse. Eu não sei por que os pós-tribulacionistas insistem com essa escatologia errada. Os irmãos veem aqui, ó, Enoque sobe, ou seja, a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse. Tá vendo? Enoque é a igreja, ele sobe. Depois do Enoque, vem o Metusalá e o Lameque, que é o Metusalá sua morte traz, e o Lameque homem violento, ou seja, depois do arrebatamento, o que vem? O anticristo. Então Enoque é o arrebatamento, a igreja sobe no capítulo 4, está em harmonia com o início aqui. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Então a igreja sobe no capítulo 4 do Apocalipse, aonde que aparece o homem mau, o anticristo? No 6. Está tudo em ordem. Não tem como. As coisas de Deus é muito simples de entender. Depois do arrebatamento, quem é que vem? Vem o homem mau, ele traz morte, ele é um homem violento. Ele vai matar, ele vai destruir. É exatamente os 2 nomes, Metusalá e Lameque. Mas o último nome é Noé. O último nome é Noé. São 10 nomes, na verdade, que o número 10 significa, na Bíblia, o número 10 significa a plenitude terrena. Ou seja, é a totalização de todo um projeto de Deus. Começa com Adão e termina em Noé. É um projeto, Deus tem um projeto, e não vai passar nem um dia, tudo já está determinado, são tempos determinados. No nome Noé, o nome Noé significa descanso, paz e consolo. Ou seja, depois que terminar a grande tribulação, que é o Metusalá e o Lameque, eles trazem morte, ele é um homem violento, mas no final da tribulação, quem é que volta? Jesus volta.
E ele estabelece o quê? O reino de paz milenial. Noé, descanso, paz e consolo. Noé, ele desembarca ali no Monte Ararat, ali, inicia uma nova vida. Jesus ali desce no Monte das Oliveiras, inicia uma nova vida. Então, o nome Noé, descanso, paz e consolo. É a segunda vinda em Jerusalém. Então, o que é que nós vemos aqui, meus irmãos? É tão simples de entender, mas eu tenho certeza que os pós-tribulacionistas nunca vai pregar isso aqui, porque eles é pós. Eles colocam a igreja na grande tribulação. Mas, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos no nome Enoque o arrebatamento pré-tribulacionista. No nome Enoque nós vemos o harpazo. No significado do nome Metusalá e Lameque, nós vemos o anticristo e a grande tribulação. E no nome Noé, nós vemos a parousia em Jerusalém. O retorno de Cristo no Monte das Oliveiras para estabelecer o reino teocrático. Tudo em harmonia com o Apocalipse. Tudo em harmonia com o Apocalipse. Vamos conectar Enoque. Enoque é arrebatamento, é o capítulo 4 do Apocalipse. Metusalá e Lameque. Metusalá e Lameque é a grande tribulação, é o anticristo do capítulo 6. E Noé é a segunda vinda lá no 19, o cavaleiro do cavalo branco, que desce ali no capítulo 19, que é Jesus. Ele desce para estabelecer o reino de paz milenial, ou seja, o reino teocrático, meus irmãos. Então é simples de entender, meus amados irmãos. Compartilhe esta mensagem. O povo precisa de aprender. O povo precisa de ser bereano. Tudo que eu ensinar para vocês aqui, seja um bereano, meu irmão. Vai para as escrituras. Examine na palavra. Deus abençoe a todos. Compartilhe esta mensagem. Glória a Deus.